Será que é possível criar uma boa carteira de fundos imobiliários apenas com ativos de base 10? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Primeiramente, pessoal, o que devemos levar em consideração ao tentar criar uma carteira que tenha apenas ativos de base 10? A gente tem que ver com respeito à condição de cada investidor. Tem muitos investidores que não têm condições de comprar ativos que custam um preço superior a R$100. Eu conheço, por exemplo, investidores que só podem investir ali mensalmente a faixa de R$50 até R$80. Então, para esses investidores, seria sim um pouco mais viável investir apenas em ativos de base 10. Porém, não é o mais recomendado. E por qual motivo? Eu peguei aqui, pessoal, eu selecionei os 10 principais fundos imobiliários que temos atualmente que são de base 10. O que significa fundo imobiliário de base 10? São aqueles fundos que o seu preço de cotação, no caso, o seu preço de valor patrimonial por cada cota, gira na faixa ali dos R$10. Às vezes um pouquinho menos, na faixa dos R$9 ou R$8, ou talvez um pouco mais, na faixa de R$11, R$12, por assim dizer. Então, nessa lista aqui, vocês podem ver os 10 principais fundos imobiliários que temos de base 10, que é o KNSC11, o MXRF11, o BTCI11, o CPTS11, o VGHF11, o VG11, o GAR11, o BCFF11, o GGRC11 e o VINO11. Podemos ver que todos eles têm aqui um valor em patrimônio superior a R$1 bilhão. Somente o VINO11 que tem um valor inferior, na faixa ali dos R$900 milhões em patrimônio. Todos eles também têm uma boa liquidez média diária, como a gente pode ver, superando aí 1 milhão, o que é uma liquidez boa, que você não vai ter dificuldades aí na hora de comprar ou vender os seus ativos. E aqui vocês podem ver o preço de cada um deles, né? Sempre ali na faixa entre os R$9 até uns R$11 no máximo. Mas um ponto que a gente tem que prestar atenção é com respeito ao setor de atuação desses fundos imobiliários. Qual é o segmento que ele atua? Aqui a gente pode ver que na sua grande maioria são fundos de papel, especialmente aqueles que têm o maior patrimônio. Desses 10 aqui temos 5 deles que são fundos de papel, que é o KNSC11, o MXRF11, o BTCI11, o CPTS11 e o VG11. Também temos aqui o VGHF11, que é um fundo hedge fund, porém o seu principal investimento está em CRIs. Então, de certa maneira, poderíamos considerar ele como um fundo de papel. E temos aqui mais um FOF, que é o BCFF11, e temos aqui 3 fundos de tijolo de segmentos diferentes, de logística e industrial e de lajes corporativas. Então, não seria o ideal você criar uma carteira de fundos imobiliários de base 10, que na sua grande maioria, praticamente 6 dos 10 ativos, seria fundos de papel. O importante é sempre você diversificar. E os fundos de tijolo que tem aqui disponível, como o GAR11, o GGRC11, que faz pouco tempo que realizou um desdobramento das suas cotas, e o VINO11, não são os melhores e maiores fundos imobiliários desse segmento. Não estou dizendo que o GAR11, juntamente com o GGRC11, sejam fundos ruins, não é isso. Estou dizendo que existe sim ativos com um histórico muito maior, com um patrimônio muito maior, com uma liquidez maior, com uma quantidade muito maior de ativos, como o XPLG11, também temos o HGLG11, o BTLG11, o LVBI11, entre outros fundos imobiliários de logística. Também temos de shopping o XPML11, o HSML11, o HGBS11, o MOL11, o VISC11. Então sempre temos bons fundos imobiliários de tijolo. E aqui também podemos notar que os 3 fundos de tijolo que temos disponível, 2 deles são logísticos e industrial e um é de lajes corporativas. O VINO11, eu praticamente não consideraria ele um bom ativo para se investir, especialmente por causa da sua gestão, que não é boa, feita pela Vinci, e também por causa da sua alavancagem, que está extremamente alta, e isso tem prejudicado bastante um fundo. E a gente pode ver aqui pelo seu P sobre VP, que está de 0,68. Esse P sobre VP muito abaixo do que seria o ideal, mostra de certa maneira que o fundo ele está passando por alguma situação ruim, por uma fase ruim. Então, o que ficaria disponível aqui para poder se investir ficaria aqui o CAR11 e o GGRC11. Mas sabemos que atualmente existem vários segmentos de fundos de tijolo. Tem fundos de shopping, fundos de logística, de renda urbana, de lajes. O ideal é sempre você diversificar, ter ali ativos de logística e de outros segmentos, como shopping, de lajes, assim por diante. Então, não estou dizendo que seja impossível você criar uma carteira de fundos imobiliários apenas com ativos de base 10.
Não é isso. Porém, se você quer ter ativos ali que te tragam uma maior segurança, que te tragam uma maior tranquilidade, e você pode investir tranquilo porque ele tem um bom histórico, o ideal é você também ter ativos de base 100. Como eu mencionei aqui, desses 9 ativos que são os principais, tirando aí o Vino 11, 6 deles são ativos de papel. Então, seria uma concentração no segmento de papel. Tem um deles que é um FOF e os outros 2 são de logística. Então, sua carteira não ficaria balanceada, ficaria desigual. Dessa maneira, traria um maior risco na hora de se investir. A sua oscilação com respeito aos dividendos, já que os fundos de papel eles oscilam muito mais com respeito aos dividendos do que os fundos de tijolo, então poderia ser que mensalmente você teria ali um rendimento muito volátil. Um mês você receberia um valor maior, no outro mês diminuiria os seus rendimentos, aí depois aumentaria de novo. Não tem aquela expectativa como nos fundos de tijolo, que você tem a expectativa de mensalmente aumentar um pouquinho, ou pelo menos de alguns meses aumentar o valor que você recebe em dividendos. Outro fator, pessoal, que devemos levar em consideração é que a maioria dos fundos atualmente que a gente tem de base 10 faz pouco tempo de existência e também faz pouco tempo de desdobramento. Se pegarmos aproximadamente 2, 3 anos atrás, a gente não ouvia falar muito sobre fundos imobiliários de base 10. De uns 2 anos para cá, que começou a se criar fundos imobiliários de base 10 e também alguns outros fundos começou a fazer o seu desdobramento. Eu sou sim a favor de que outros fundos, especialmente aí do segmento de tijolo, façam desdobramento, até para ficar um valor muito mais acessível para os investidores. A questão de preço de cotação, no caso, o preço do ativo, independente se seja de base 10 ou de base 100, não interfere na qualidade do fundo. Então seria o ideal outras gestoras, o ideal seria outras gestoras de fundos imobiliários procurar fazer também essa questão aí do desdobramento para que mais investidores tenham condições de poder investir em alguns ativos. E como eu mencionei, pessoal, não quer dizer que seja impossível você investir em apenas ativos de base 10. Você pode sim começar em aqueles ativos de base 10, especialmente se você tiver pouco dinheiro para poder investir todos os meses. Porém, assim que você tiver condições, coloque também ativos de base 100. Devemos levar em consideração que os melhores e principais ativos de tijolo, independente se seja de logística, de shopping ou de outro segmento, são ativos de base 100. Temos o HGRU11, o TRXF11, XPLG11, HGLG11, RBVA11, entre muitos outros. Então, se você é investidor iniciante e tem pouco dinheiro para poder investir todos os meses, comece sim pelos ativos de base 10. Parabéns, o importante é você começar, porém, ao longo do tempo, assim que você for continuar investindo, coloque também ativos de base 100, para que sua carteira fique de uma maneira mais segura, mais equilibrada e te traga assim uma maior segurança no decorrer do tempo. Beleza? Pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado você de alguma maneira e até a próxima.